Bom dia a todos, prazer estar aqui colaborando aí com mais um evento do Embrasc, o sucesso dos cases que sempre se apresentam aqui, os 3 primeiros, maravilhosos, né? Nós vamos falar um pouquinho, inclusive, no nosso conteúdo, sobre o primeiro case, que é o do Boticário, que tivemos aí o prazer de atender, mas vamos, antes de chegar lá, fazer toda a avaliação da questão de compras por contrato, compras por catálogo e também a comparação dos processos de spot e como isso deve ser analisado e avaliado, ou normalmente é analisado dentro do mercado. E a primeira pergunta é: quando é que eu uso um caminho ou outro para fazer o abastecimento da empresa? Quando é que eu entro para uma compra spot, faço o processo de procurement inteiro, um sourcing completo, ou eu já uso um contrato estabelecido, ou entro na questão do catálogo? A primeira avaliação é de onde é que vem a demanda, qual o volume dessa demanda, qual é a frequência dessa demanda. Evidentemente, aquelas demandas que são tipo ordens de remessa, que vêm através de PCP, PCPM, ou de compras programadas, elas têm o hábito de serem volumosas e frequentes. Isso normalmente nos leva a contratos. Quando nós estamos falando de compras, mesmo que tenham volume, mas que sejam aleatórias, normalmente disparadas pelo usuário final, é muito mais conveniente, se você já tiver um contrato, transformá-lo num catálogo e permitir o autoatendimento do usuário, ou seja, desintermediar a relação do consumo com a colocação do pedido. Isso permite que a área de compras sempre faça o trabalho de maneira preliminar e preparando todo o catálogo de um ou mais fornecedores que possam atender essa demanda. E as compras que não são possíveis a serem atendidas ou por contrato ou por catálogo, elas vão passar por um processo de compra spot, seja ele automatizado por um robô, seja ele operado através da plataforma de SRM. E o que é interessante nessa análise? Quando nós olhamos para o Hack2Pay, nós dividindo ele em 9 passos, né, da requisição, autorização, a negociação, a aprovação, a emissão do pedido, a entrega, o recebimento, a avaliação do fornecedor e o pagamento. Quando nós fizemos um processo spot, todos esses passos são percorridos. Evidentemente, mesmo com a plataforma de procurement, onde você tem um ganho de negociação de 5% a 15% pela metodologia, pela agilidade, por todo o compliance que está envolvido, na questão do contrato, você elimina as negociações e as aprovações a cada demanda. Isso permite um ganho de processo. E quando você passa para o nível do catálogo, onde o usuário final ele não precisa requisitar, pegar autorização, negociar e aprovar, porque ele já tem o seu poder de alçada previamente estabelecido, há uma economia de etapas e um ganho, uma agilidade, uma sensação de atendimento imediato do usuário final. E, eventualmente, você pode estar fazendo uma das 3 ou as 3 modalidades anteriores através de um BPO. Normalmente, os BPOs são mais voltados a compras spot. Eles só ganham, no caso, uma negociação, porque você está terceirizando essa etapa. E a outra pergunta muito importante, mas, poxa, eu já tenho um contrato dentro do meu ERP, eu já tenho lá na plataforma, tenho lá no SAP, ou no TOTS, ou no Oracle, ou o meu contrato. Por que eu vou trazer o contrato para dentro de uma plataforma de SRM? Essa pergunta precisa ser respondida muitas vezes por diferentes áreas da empresa que não tem o contato, a familiarização adequada com esse processo e não percebem pequenas diferenças. E a primeira delas é: tudo que você tem no ERP está dentro de uma empresa, ou está dentro de uma extranet, ou de uma intranet, está fechado. Você não dá acesso aos seus fornecedores a informações internas, a cadastros, a métodos de aprovação, a negociação transacional. Então, quando se abre um portal, e o nome já é próprio para isso, é um portal, ele está conectado com o RP, mas ele está falando com o mundo externo, você vai para uma segunda camada, onde uma empresa especializada vai poder lhe prover uma plataforma de SRM para procurement e sourcing, todas as atividades de gestão de relacionamento com fornecedores que possam ser automatizadas e digitalizadas. Ela é necessária porque essa plataforma está preparada para o ambiente hostil da internet, ela está preparada para ser transacional e ela administra usuários desconhecidos que trocam a toda hora que você não tem controle. Especialmente agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, é fundamental essa segunda camada, esse nível 2, que nós consideramos fora da empresa. Na verdade, ela está conectada com o mundo interno, mas está fazendo o papel de relacionamento com supply chain. E existem serviços complementares
que podem ser ainda plugados a essa atividade, que é busca de dados, uma CH-Data, ou a Zix, ou Systex, ou Serasa, várias informações financeiras, de cadastros, serviços que são iguais para todas as empresas. Na camada 2, no nível 2, geralmente você tem a possibilidade de fazer serviços personalizados ou customizados para terem alta aderência ao processo de cada organização. O segundo grande motivo de fazer o contrato dentro do SRM é porque a proposta do SRM, na visão do fornecedor, é ter um único lugar para fazer todas as relações. É o que nós chamamos de One Stop for Business. O fornecedor, quando entra no SRM, ele pode fazer a gestão do seu cadastro, fazer a gestão dos seus documentos ou documentos de terceiros, ver toda a mensageria e notificações, poder participar de cotações RFX de todas as formas, leilões reversos, faz gestão do contrato, ele sabe a movimentação do seu contrato, ele sabe quanto tempo falta para vencer, ele tem notificações, ele sabe o saldo, tem ideia dos pedidos associados aos contratos, ele entra com medição ou aprova a medição apresentada, faz gestão de catálogos, ou seja, há uma API especializada para que ele possa se integrar e atualizar o seu catálogo, faz a gestão dos pedidos, inclusive com tracking, em que situação eles se encontram, gestão de entregas, ele pode estar propondo alterações de datas, alterações de volumes, de quantidades de entrega, endereços de entrega, conciliar notas fiscais, consultar seus pagamentos e analisar as avaliações e inspeções que ele foi submetido. Ou seja, você consegue, esse símbolo aqui, que para nós é um olho grego, né? Ele consegue colocar todas essas funcionalidades num único lugar, numa única plataforma, aumentando a produtividade do fornecedor e aumentando o nível de colaboração e comprometimento dele com cada empresa. Por isso que muito importante, além de ter o seu contrato no RP, é ter esse contrato de uma maneira colaborativa, sendo compartilhado com o fornecedor, como todos esses demais serviços. Uma outra pergunta muito comum no mercado: se eu já tenho um catálogo acessado no mercado, eu tenho várias marcas de catálogo no mercado, por que eu preciso ter o meu próprio catálogo? Se eu tenho tantos catálogos no mercado que eu posso simplesmente fazer um punch-out, eu posso trazer, através de um acordo, esse atendimento. E algumas perguntas precisam ser respondidas porque elas se tornam um problema. Você tem vários catálogos de alta qualidade no mercado, aqui Nortel, BR Supply, FG, Contabilista, Calunga, entre outros. Citei alguns que são mais frequentemente encontrados. Mas para cada um deles tem um usuário, tem uma senha de portal. Para cada um deles tem um pedido não integrado, ou mesmo se integrado, dificilmente está no seu padrão corporativo. Outra informação, os itens que você pode encontrar nesse catálogo não necessariamente estarão codificados para dar entrada na sua empresa, aí tem um problema de gestão de materiais, tem um problema, às vezes, de compliance, do que está homologado ou não está, e também tem a questão da aprovação corporativa, do compliance em todo o processo, que normalmente as empresas estabelecem vários fluxos conforme categorias, conforme volumes de compra, e se você está em catálogos externos, ou vai ter que parametrizar em cada um deles o mesmo fluxo, ou não vai ter a aplicação de uma aprovação corporativa. Então, na verdade, uma solução pode virar um problema se você não trouxer essa solução para dentro do seu ambiente, para a padronização do seu SRM. Mas como fazer isso? A resposta é muito simples. Numa plataforma moderna de SRM, você não tem uma solução de catálogo, você tem um módulo multicatálogo que permite que dezenas de fornecedores, centenas, milhares de fornecedores possam ter seus catálogos integrados na sua visão, dentro dos padrões da sua empresa, e permitindo que ele esteja integrado tanto com o RP do Hub Comprador, quanto integrado com o RP do próprio fornecedor de catálogo, de tal forma que nós automatizamos integralmente a operação e padronizamos, mantendo o compliance da companhia. Em resumo, você pode ter, numa plataforma multicatálogos, catálogos por unidades compradoras, catálogos por fornecedor, ou catálogos consolidados com as gestões internas de categorias ou regiões. Ele é multifuncional e ele tem várias formas de ser configurado. Com esse tipo de solução, você elimina a questão de ter apenas um login, está dentro da sua rede, você tem necessariamente que trabalhar com entes padronizados, a governança está atendida e os pedidos saem sempre no mesmo padrão e usam sempre a mesma integração, sem correr risco de ter algum desalinhamento entre a compra e o recebimento.
Outra pergunta bem comum na hora de fazer gestão de contratos de catálogo. Como que eu monto um contrato e um catálogo a partir de uma RFX? Quem trabalha com contrato, trabalha com catálogo, está habituado a fazer processos de negociação, muitas vezes em Excel, de centenas, de milhares de itens que vão durar um meio ano, um ano ou mais tempo, abertos num determinado módulo ou de contrato ou de catálogo para serem utilizados pelo processo automatizado ou por usuários finais. Como transformar essa operação fácil? E essa pergunta ela pode ser respondida quando nós olhamos o conjunto de uma plataforma de SRM. Também do lado do comprador, como nós já mostramos do lado do fornecedor, a ideia é que exista apenas um lugar para a área de compra se relacionar com o supply chain. De tal forma que, uma vez absorvida a demanda, seja ela pronta no RP ou gerada na plataforma, aprovada no RP ou na plataforma, ela tem todas as ferramentas de RFX, leilão reverso, Strategic Sourcing, mais sistemas de aprovação de negociações, e ela dá 3 opções de saída. Ou você faz uma negociação para gerar um catálogo, ou você faz uma negociação para gerar um pedido, ou faz uma negociação para gerar um contrato. Quando eu gero um pedido, eu estou fazendo uma compra spot. Mas muitas negociações, e a maioria delas que são de longo prazo, optam por já iniciarem, informando aos fornecedores que serão atendidos terão relacionamento através de contrato ou de catálogos. Dessa forma, nós conseguimos, já no início da RFX, gerar uma forma de resposta offline para o fornecedor, onde ele pode subir todas as informações sobre seus itens, responder com preço, e aquele vencedor, fornecedor vencedor ou vencedores, a plataforma com templates de contrato, com tags, com auto-preenchimento, com fluxos já aprovados, ela consegue transformar uma negociação, uma cotação de contrato ou de catálogo, efetivamente no documento final e deixar à disposição para os seus fornecedores. Com isso, você também já tem todo o fluxo garantido, porque você já está ligado à gestão de pedido, à gestão da entrega, à nota fiscal, à avaliação, questão dos cadastros, fornecedores. A plataforma ela tem o objetivo de também ser 360 graus, por isso que o SRM 360 ele traz esse conceito de One Stop for Business. E só para dar um exemplo, uma única tela, na hora de configurar já a sua cotação, de fazer a manutenção da cotação, as opções que se traz já, ela vai ser para catálogo, para contrato, vai ser um pedido, e automaticamente você já inicia o processo dizendo ao que ele se destina. Evidentemente, a ferramenta sempre deve permitir que você, durante o processo, troque a modalidade. Você pode transformar, por exemplo, uma cotação de orçamento em uma cotação para contrato, para pedido e vice-versa. Outra questão muito interessante é a gestão colaborativa e integração com fornecedores. Não adianta nós fazermos todo esse processo acontecer, negociarmos bem, estabelecermos critérios de documentação, homologação de fornecedores, cadastros atualizados, todos os itens adequadamente aprovados, negociados, e não termos uma integração efetiva com o fornecedor. O fornecedor de contrato ou de catálogo, ele deve ter uma frequência e um volume transacional muito alto com a sua empresa. E requer uma integração não apenas com o lado comprador, e também com o lado do fornecedor. Então, uma API adequada para que ele possa, por exemplo, pegar o seu catálogo e alimentar esse catálogo de maneira automática, submeter esse catálogo, essa mudança, para que o hub comprador possa fazer uma aprovação de alteração de descrição, ou de imagem, ou de valor, e isso automaticamente subir para a publicação para os usuários. Uma vez aprovada, uma vez cumprida a governança, nós temos os pedidos saindo automaticamente de um catálogo para o RP do fornecedor e, ao mesmo tempo, ele fica disponível para os compradores. Essa integração, esse peer-to-peer, é absolutamente necessário e se inclui nesse processo a integração com o gateway de frete, porque o processo real do mundo físico, ele precisa ter entrega. Quando é serviço, ok, mas a grande maioria dos processos ainda continuam sendo de bens que precisam ser entregues, então é muito importante para se ter o tracking, para se ter o acompanhamento, para se ter o desempenho de fornecedor até a entrega final, inclusive com a sua avaliação, essa integração seja total. Dentro dessa visão, é importante destacar quais são os principais processos
que devem ser atendidos por uma plataforma na questão de contratos e catálogos. Primeiro, essa cotação ela deve ser facilitada para o fornecedor, não adianta ter apenas solução online, imagine responder 1.000 itens online, preço a preço, item a item, é muito desconfortável. Então, obviamente, tem que ter algum tipo de mecanismo que possa capturar a demanda offline, normalmente se usa um Excel totalmente customizado e integrado a uma plataforma, permitindo que o fornecedor tenha agilidade para coletar os seus dados, para administrar seus dados, e ele é integrado automaticamente, como se tivesse digitado na plataforma. Segundo grande passo, uma vez que eu já identifiquei, fiz a coleta de volume significativo de dados para a geração de contrato, é você estabelecer tanto contratos padronizados, que possam ser preenchidos automaticamente a partir de um processo que foi encerrado e aprovado dentro da governança da empresa, com o nome do fornecedor, com os itens que foram contratados, com as demais condições, e também procedimentos de aprovação de gestores de contrato ou áreas jurídicas já totalmente configurados. Quando nós damos um passo seguinte, os catálogos normalmente são precedidos de contratos, porque você estabelece uma relação com o fornecedor, opta em deixá-lo na forma de contrato, onde ele pode atender ordens de remessa ou pedidos programados, ou você transforma esses contratos num catálogo, efetivamente, e deixa à disposição numa loja virtual, você transforma a visão que estava dentro de um contrato numa visão para o usuário final, onde ele pode fazer o autoatendimento, inclusive fazendo gestões de data de entrega e escolhendo tipos de frete por preço e prazo de atendimento, com a possibilidade do fornecedor, como comentamos anteriormente, ver toda essa movimentação de maneira integrada através de uma API, facilitando com que o abastecimento e as informações estejam sempre atualizados em termos de status. Finalizo esse processo, a penúltima etapa, que é a gestão do pedido. Uma vez atendido o pedido, uma vez confirmado, tanto por quem compra quanto por quem vende, é necessário fazer follow-up, é necessário depois avaliar quando tem o recebimento, a entrega, e pode-se agregar serviços de BPO para fazer algum tipo de solução de serviços que não sejam possíveis serem resolvidos digitalmente. Finalizo esse processo, a questão do BI, um BI que possa lhe dar dashboards com informações de toda a performance de fornecedores, performance por categorias, performance por unidades compradoras, por regiões, e todo o escopo de relacionamento que existe desde a demanda até a entrega. Para exemplificar esse trabalho, tá, foi apresentado hoje, o primeiro case dessa sessão foi o do Boticário, que usou essa tecnologia em conjunto com a Paradigma para fazer um case de atendimento da sua rede de franqueados. A rede de franqueados do Boticário são aproximadamente 3.600, 3.700 lojas, espalhadas em todo o Brasil, com diversas marcas diferentes, e, além disso, tem as lojas próprias, que, somadas a esse grupo, são mais de 4.000 unidades compradoras, que tinham um relacionamento com cerca de 30 fornecedores, que não era controlado pelo próprio grupo Boticário. Eles negociavam a padronização dos itens, os valores, mas como acontecia a relação de fornecedor e das lojas virtuais, isso não era visível, e não havia um controle, não havia uma governança aplicada no dia a dia dessa operação. Uma vez que se criou um marketplace a partir do catálogo e se colocou centenas de milhares de itens, e desses 30 fornecedores, 30 cadastros, catálogos que estavam dispersos e sem controle da operação, passaram a ser consolidados numa plataforma só. Essa plataforma é sua loja GB, que, na verdade, é a loja que abastece os itens padronizados do Grupo Boticário, das franquias. E ela tem vários serviços, além da loja, as confirmações de pedidos, acompanhamento do track, a escolha do frete, tem suporte online, tem uma central de atendimentos digital, tem pedidos recebidos ou não recebidos com avaliação do fornecedor, a gestão da performance das compras para cada franqueado, o que ele mais compra, quando compra, qual é a frequência, e toda a questão de análise de spends, que era uma informação oculta dentro da operação e de um volume representativo. Aqui, só para ter uma visão de como essa loja ficou montada, desde o login a uma central de atendimento, e ela tem toda a gestão de pedido, e, finalmente, a cara da loja virtual, como ela está hoje publicada para atendimento de mais de 4.000 pontos de compra espalhados no Boticário em todo o país.
E a pergunta que não pode calar, né? Falando de contrato, falando de plataforma de SRM, de compras, muita gente fala, temos que preparar a área de suprimentos para o futuro. Infelizmente, quem estava aguardando, não dá mais para aguardar, né? Com a Covid-19, nós tivemos uma precipitação do que era o futuro, ou seja, quem estava preparado para trabalhar de forma digital integral teve um grande benefício. Quem não estava está passando todos os sofrimentos da relação por e-mail, por telefone, por WhatsApp, sem a governança, rastreabilidade restrita, negociação parcial, todas as questões de análise de dados, de compilação de base de dados. Então, há uma dificuldade muito grande para as empresas que não ainda aplicaram a sua transformação digital na área de suprimentos. O que nós chamamos de transformação digital na área de suprimentos é algo muito simples. É a automação do atendimento da demanda, a digitalização do atendimento da demanda. Sempre que uma empresa precisa comprar, ela pergunta, tem estoque, está autorizado a comprar? Se já tem estoque ou não está autorizado, acabou o processo. Se ela não tem estoque, ela vai perguntar, mas ela pode ter um contrato, ela tem um catálogo ou tem um BPO contratado, também está resolvido. Mas se ela não tem uma dessas soluções, ou uma negativa, ou tem disponibilidade de contrato, catálogo e BPO, ela precisa disparar, onde o sim entra. É uma compra spot ou uma compra estratégica? Se é uma compra estratégica, tem um ritual de compra estratégica, que não é objeto da nossa apresentação, a gente vai analisar demanda, fornecedores, estratégia de compra, negociação, até chegar num contrato ou na homologação de fornecedores. Se for uma compra spot, ela vai ser analisada se ela vai ser automatizada, o próprio sistema vai distinguir se ela já faz uma compra automatizada ou ela vai passar para um operador e esse operador vai gerar uma negociação via uma RFX ou um leilão reverso. O final desse processo são uma das 4 saídas. Ou vai se gerar um pedido, que é uma compra spot devidamente formalizada, ou vai ser gerado um contrato para futuras compras, ou vai ser gerado itens de catálogo, ou vai ser repassado o que foi negociado para alguma empresa de BPO que esteja contratada a poder atuar. Em resumo, fazer isso de maneira virtual é necessário nos dias de hoje, pelo compliance, pelo resultado, pela agilidade, pela produtividade e principalmente pela rastreabilidade e gestão dos negócios. Quando nós falamos de SRM 360, a gente já está... A transformação digital já chegou. Não temos mais nada para guardar. Quem não está fazendo está operando dessa forma, está atrasado. E, possivelmente, vai ter a mesma competitividade que os concorrentes que já o fazem usando uma plataforma de SRM. O volume de projetos de CRM está absurdo no mercado. Um ano de pandemia, nós podemos falar pela nossa empresa, nós temos mais de 25 projetos em implantação nesse momento. Quer dizer, é um número muito grande. Nós estamos falando de um mercado aquecido, são projetos de grande porte, com integração, e envolvendo centenas de milhares de fornecedores e mais de 1.000 unidades compradoras ligadas a esses projetos de implantação. E, para finalizar, encerrando já o conteúdo, só para quem não tem um contato direto conosco, a nossa sede é em Florianópolis, onde nós temos todo o nosso centro de tecnologia, não por acaso, aqui, pelo segundo ano consecutivo, foi considerado está entre os top 5 lugares do mundo para se ter uma empresa de tecnologia, para se iniciar um negócio de tecnologia, ganhou nos últimos 3 prêmios de incubadoras no Brasil, inclusive dos grandes nomes do mercado, né, que são do Bradesco e do Itaú. Aqui a nossa região tem se destacado, então por isso a gente está aqui, porque tem esse ambiente, porque tem mão de obra adequada, porque tem uma atmosfera de inovação. E a Paradigma participa não só do RP privado, do SRM privado, como nós demonstramos agora, uma plataforma completa de SRM 360, como também portais de procurement de área pública e também toda a tecnologia de negociação de energia elétrica, ou seja, toda a energia elétrica que chega ao mercado brasileiro, primeiro passa na plataforma da Paradigma, são de 50 a 100 bilhões de reais negociados por ano, dependendo o volume das transações de cada um dos nossos clientes, mas esses são números que têm se confirmado ao longo dos anos, e nós já tivemos 2 prêmios em Brasks, e ano passado ficamos entre os top 5, durante um processo bastante interessante de mudança no nosso caso de plataforma. Hoje nós estamos com a plataforma totalmente atualizada, e
já movimentamos mais de 1,5 trilhões de reais em negócios, atuamos em mais de 25 setores da economia, e para quem tiver curiosidade, eu não vou repassar isso aqui, vai ficar à disposição dos senhores, nós temos aí várias empresas que confiaram seus projetos para serem atendidos pela Paradigma, tanto na área privada como aqui também nós temos na área pública, uma empresa como Itaipu Binacional, né? E temos também toda a questão do relacionamento de gestão de risco e gestão de negociação na área de energia, e aqui temos um cliente exótico, que é a B3, nós já fizemos o Tesouro Direto para a B3, já fizemos a Bolsa Brasileira de Commodities para, então, BMF, e atualmente temos outros projetos aí com a B3 de grande porte que ela mesma vai divulgar ao mercado. Então, essa é a cara da Paradigma, estamos à disposição, gostamos muito desse segmento, acreditamos que podemos fazer diferença e o futuro começa agora. Conte conosco. Muito obrigado. Gerson, está me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo, Juliano. Beleza. Gerson, parabéns. É muito gratificante, né, ver uma empresa brasileira crescendo, transformando organizações em compras. E, aliás, obrigado também pelo patrocínio, Gerson, parceiro nosso aqui do Embrasp. Muitíssimo obrigado pelo suporte, pelo apoio. Gerson, eu tenho duas perguntinhas aqui para você, se você não se importa, para a gente bater um papo aqui, né, sobre o que você está vendo, né, no futuro das organizações e tal. Mas uma pergunta, Gerson, é a seguinte: quando uma empresa olha para um mecanismo de gestão de contratos e catálogos de uma forma mais robusta, né, utilizando o Paradigma, o que você vê como grandes benefícios, né, que os teus clientes têm te reportado? Como é que você monta o rol de... Legal, porque eu acho que uma dificuldade, perdão, um ponto de atenção para todos nós, né, como é que você explica a implementação, por exemplo, do Paradigma para o board de uma empresa, né? Então, quando você fala de benefícios, quais são os principais benefícios que você vê hoje na Paradigma, Gerson? Uma aplicação de uma solução de contrato, ela traz segurança, porque você já tem uma relação contratada, você tem um lead time acertado, preços estabelecidos, obviamente da segurança, da agilidade, tá? E na negociação que precedeu, provavelmente teve um ganho, teve um save, porque você negociou a escala, né? Então, você, quando faz um contrato, você tem o ganho de escala, traduzido em save, você tem essa segurança, e outro aspecto muito relevante é a rastreabilidade. Todo o processo está integrado com o RP. Então, você tem um módulo de contrato no RP que recebe informações de um mundo real e efetivo. Uma diferença, no RP, o fornecedor não acessa o seu RP, mas no portal ele acessa o contrato, ele sabe os pedidos que tem que confirmar, ele pode estar negociando datas de entrega se houve alguma alteração ou recebendo solicitações de alteração. A interatividade dá muito mais aderência à operação. Então, quando você tem essa aderência, tem a produtividade, tem a colaboração, você tem o save e a governança totalmente estabelecida, com todo o fluxo de aprovação, você tem um ganho muito grande, desde a auditoria às metas da área de suprimentos, bem como do lado do fornecedor, porque ele tem uma relação clara e estabelecida que ele precisa simplesmente cumprir. Sim. A gente tem falado muito de compliance, né, Gerson, nesses últimos 3, 4 anos, principalmente no Brasil, né? Rastreabilidade de processos, como é que você consegue montar dashboards, indicadores, né, que conseguem mostrar, inclusive, para o resto da organização como é que o compliance está indo, né? Exatamente. No contrato você tem um BI integrado à plataforma, nós usamos o Power BI da Microsoft, ele na versão web e mobile. Então você está numa reunião executiva, passa a mão no seu celular, você sabe exatamente o status dos seus contratos, quantos estão vencendo, quantos venceram, que foram renovados, volume transacionado via contrato, ou via spot, ou via catálogo, as informações estão na sua mão. Essas informações executivas, elas estão disponíveis a partir da base de dados da plataforma. Isso é um grande ganho também de gestão. Sim. Maravilha. Gerson, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua presença, obrigado, parabéns pelo sucesso da Paradigma em toda a sua carteira de clientes, muito legal ver a Paradigma crescer, e mais uma vez, obrigado pela parceria com o Embrasp, hein, Gerson? É um prazer, obrigado, sucesso para o evento, continuamos por aqui. Maravilha, muito obrigado, Gerson.